Seguimos então repercutindo a gripe aviária, fato confirmado em granja comercial lá no Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio, foi a primeira então, né? A propriedade afetada está agora no período de vazio sanitário, né, 28 dias até o momento então, nenhum novo foco ele foi confirmado no país, descartada também a suspeita em uma granja comercial lá de Santa Catarina. Então, 12 casos suspeitos seguem em análise. Não é? Essas análises em relação às galinhas de subsistências e em aves silvestres, não mais em granjas comerciais. Além das medidas sanitárias tomadas, então, como ficam as relações de trabalho, né, no setor diante, então, de gripe aviária, direitos do trabalhador rural em meio, então, ao surto? Porque no caso de contaminação em aves, os trabalhadores que estão, então, em contato, eles podem, então, ser afetados. Sobre o assunto, eu converso agora com o Luiz Gustavo Nicole, que é advogado trabalhista. Muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Simone. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos lá, então. Olha, o mapa, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária descartou a suspeita, então, de contaminação em um trabalhador da granja comercial lá em Montenegro, né? Esse caso na semana passada. O teste foi negativo. Mas eu pergunto para o senhor, em casos, né, onde a doença atinge, então, os plantéis, né? Os trabalhadores, eles podem correr esse risco porque estão ali mais à frente, né? Em contato com essas aves. Eles teriam direito à indenização, por exemplo? Quais são as obrigações, então, das empresas, né, em relação à segurança aí dos trabalhadores? Simone, vou me ater a um comentário técnico-jurídico, mas também vou alertar que eu já ouvi em algumas entrevistas a informação de que não há risco para os trabalhadores. Essa cepa, né, esse tipo de vírus, ele não atinge com facilidade o humano. Mas, então, dentro do contexto jurídico, que eu me atenho é da responsabilidade do empregador. Então, caso um empregado venha a ser contaminado, a nossa legislação, seja ela da Constituição Federal ou da CLT, responsabiliza o empregador. Então, o empregador é responsável caso esta gripe ou qualquer outro tipo de doença seja adquirido pelo empregado dentro das condições e ambiente de trabalho. Então, o empregador tem que ter essa cautela e tomar providências. Nós temos que nos observar que as providências não são apenas para o mercado externo, para atender às demandas do consumo da carne. Mas nós precisamos também ter muito cuidado com o mercado interno, com os seres humanos que ali trabalham. Então, para isso, nós temos normas regulamentares, normas de segurança, normas de higiene que precisam ser observadas pelo empregador. Luiz, a gente sempre coloca aqui que para o consumo humano não tem, a carne não é afetada, né? Mas ouvimos falar aqui em relação a participação aí desse trabalhador nessas granjas, essa possível contaminação, por ele estar diretamente ligado ao trabalho na granja. Mas vamos lá. Nesse caso, a gente está falando aí, né, a gente viu esse caso acontecendo no Rio Grande do Sul, né, já tudo foi normalizado por lá, não é? No raio de 3, 10 quilômetros, essas providências sanitárias elas foram tomadas, mas nesse caso, essa responsabilização, o que seria essa responsabilização aí do produtor? Perfeito. Por exemplo, se o empregado adoece nessas condições, o empregador pode ser responsabilizado por um dano moral. O empregado, se ficar comprovado que há um nexo, né, uma ligação entre a atividade e a doença, ele pode ser considerado doença de trabalho, e se for doença de trabalho, esse empregado tem uma estabilidade de 12 meses, por exemplo. Então, são providências que devem ser tomadas pelo empregador de prevenção. E, além disso, o Ministério do Trabalho pode propor uma ação civil pública, pode firmar e impor que seja firmado um termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC. Então, são medidas que podem impactar diretamente a atividade do produtor. Então, por esse motivo que é necessário que o produtor tenha consciência dessas responsabilidades
e tomar atitudes preventivas. A gente vê aí, como o senhor falou, um afastamento por um ano, não é? Uma estabilidade, não é? Que ele teria nesse afastamento, né? Por 12 meses, um ano. Mas antes disso, ele sai com um afastamento em relação, como um atestado médico que pode ser avançado aí a cada período, por exemplo? Então vamos lá na prática. O empregado adoece, ele passa mal, vai ao hospital, o hospital vai fazer alguns exames iniciais e vai dar uma testada para ele de 5 dias, por exemplo. Se essa doença avançar, ela progredir e ele ficar afastado por mais de 15 dias, pode ser considerado então acidente de trabalho. O empregador é responsável por esses 15 dias, afasta o empregado das suas atividades, ele se torna o beneficiário do INSS por doença do trabalho, e sendo constatada que essa doença é em função do trabalho, ele vai ter uma estabilidade de 1 ano, de 12 meses. Então, aí ele fez o tratamento, passou esse período de doença, ele volta a trabalhar, ele não pode ser demitido nos próximos 12 meses. Então, isso às vezes é um empregado que ele pode estar iniciando a vida laborativa naquela fazenda, naquela atividade inicial, e ela não adapta, por exemplo, à atividade do frango. E aí o empregador é obrigado a ficar com esse empregado ou indenizá-lo, se caso queira demitir. Então, é uma consequência onerosa, pesada para o empregador. Então, por esse motivo, que deve ter a prevenção. E a prevenção, por exemplo, seria fazer um novo laudo de segurança do trabalho, de medicina e segurança do trabalho, alguns protocolos de segurança eles serem revisados, fornecer EPIs para evitar que esse trabalhador, em contato com sangue, com fezes, com secreção da ave, por exemplo, ele venha a ter a contaminação adquirida no ambiente de trabalho. Pois é, né, doutor? Também em relação a essas questões, não é, fornecimento de EPIs, né, importantes aí para evitar, né, esse contato, enfim, possíveis interdições, não é, por condições inadequadas aí. E nesse caso, o afastamento adicional também pode dar insalubridade aí em relação para o trabalhador? Também, boa pergunta, Simone. Se realizado um laudo de insalubridade for constatada por um médico ou um perito de medicina do trabalho, constatou que é um ambiente insalubre. E se o empregado está exposto àquela condição, ele tem direito a um adicional de insalubridade. Então, que é um adicional, é um valor, um plus a mais que se paga pela condição de trabalho. Então, por esse motivo que é importante essa prevenção, além de prevenir a contaminação do trabalhador, é também uma forma de prevenir um custo a mais para o empregador. Porque o adicional de insalubridade ele pode variar de 10% a 40% do salário mínimo. Então, isso onera, pesa o valor a ser pago a esse empregado. E aí, consequentemente, vai onerar o custo do empregador. Doutor Luiz, a gente vê aí essa doença no mundo, né, circulando no mundo há 19 anos, a gente vê todas as questões ocorrendo por lá e aqui no Brasil, a partir do dia 15 de maio, a gente teve essa notificação desse caso confirmado, né, o primeiro caso em granja comercial, e a partir daí a gente está vendo o senhor colocando aí que se for constatada doença de trabalho, tem toda essa, vai onerar aí para o produtor, né, o dono aí da propriedade em relação aos seus trabalhadores. Ou seja, é uma doença que a gente vê circulando no mundo, a gente viu as ações sendo tomadas, as ações eficazes tomadas nessas propriedades para conter o surto, para não atrapalhar a balança comercial que a gente vê aí que está impedida, né, as exportações para alguns países, não é? Mas a gente vê essa luz amarela acendendo aí em relação a essas questões trabalhistas, né? Ou seja, os produtores também têm que ficar atentos nessas questões que o senhor colocou para a gente, não é? Exatamente, Simone.
E assim, eu recomendo aos nossos produtores, eu também sou da cadeia produtiva, sou produtor aqui no estado de Goiás, eu falo de Goiás, sou produtor rural, e eu sei o quanto é oneroso para a classe tudo aquilo que acontece com nossos produtos que são realizados, produzidos nas nossas propriedades. Mas nós precisamos ter essa consciência da prevenção. Então, às vezes, o produtor que fornece um EPI, e neste caso aqui são EPIs simples, é uma máscara de proteção, é um protetor visual, um óculos de proteção, um avental impermeável, ou seja, luva. Às vezes são medidas preventivas baratas, simples, que pode evitar um impacto ainda maior na atividade. Normalmente a gente às vezes somos negligentes com algumas prevenções, mas nós precisamos ter consciência disso, porque a prevenção ela é infinitamente mais barata do que o remediar. E nesse caso o remediar, tanto ele vai impactar o empregado diretamente, com custo para o empregador, como também vai impactar o empregador numa ação trabalhista, numa ação de intervenção. Imagine o Ministério Público do Trabalho ou a Delegacia do Trabalho interditar uma granja por más condições de trabalho. Ele já está passando por dificuldade por conta de não conseguir vender bem o seu produto ou nem vender o seu produto, e aquele ambiente ainda pode ser interditado. Por quê? Por medidas de segurança básicas que às vezes o empregador não toma. Então, é importante um momento como esse levar esse esclarecimento para o nosso agro, para o nosso produtor rural, para que ele busque, dentro das normas que estão previstas na nossa legislação, seja ela trabalhista ou da Constituição Federal, meios de prevenção de risco para terceiros. E neste caso aqui, os terceiros são os nossos empregados e, às vezes, até mesmo membros da família que trabalham. Então, precisamos conscientizar e tomar cuidado com toda essa situação. Doutor Luiz Gustavo Nicoli, que é advogado trabalhista, muito obrigada por essa conversa hoje aqui, esclarecimentos, né, falando o quão importante, então, a prevenção. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Simona. Boa tarde. Fique com Deus. Tchau, tchau. 15 horas.